O que é fascismo? De Leon Trotsky, publicado no dia 15 de novembro de 1931. Estimado camarada, hoje lhe escrevo a respeito do problema do fascismo. Seria importante debater este assunto com os camaradas ingleses, pois só assim conseguiremos chegar a conclusões e opiniões mais definidas. O que é o fascismo? O nome surgiu na Itália. Mas seriam todas as formas de ditadura contra-revolucionárias fascistas? Ou seja, antes da instauração do fascismo na Itália? A ditadura espanhola de Primo de Rivera, de 1923 a 1930, é descrita pela Internacional Comunista como uma ditadura fascista. Isto está certo ou errado? Acreditamos estar errado. O movimento fascista na Itália foi um movimento espontâneo de amplas massas, com novos líderes de base. É um movimento plebeu em sua origem, direcionado e financiado por grandes poderes capitalistas. Ele surge da pequena burguesia, dos setores mais marginais do proletariado e, até certo ponto, da massa proletária. Mussolini, um ex-socialista, é o empreendedor que surge deste movimento. Primo de Rivera era um aristocrata, ocupou altos postos na hierarquia militar, na burocracia e foi governador-geral de Catalunha. Garantiu sua tomada do poder com a ajuda do Estado e das Forças Armadas. As ditaduras na Espanha e Itália são duas formas inteiramente distintas de ditadura. É necessário diferenciá-las. Mussolini teve dificuldades em reconciliar velhas instituições militares com a milícia fascista. Este problema não existiu com Primo de Rivera. O movimento na Alemanha é análogo em geral ao italiano. É um movimento de massas, com seus líderes usando grandes quantidades de retórica socialista. Isto é necessário para a criação de um movimento de massa. A base genuína do fascismo é a pequena burguesia. Na Itália, ela tem uma base muito grande, a pequena burguesia das cidades e vilas e do campesinato. Na Alemanha, igualmente, há uma ampla base para o fascismo. Na Inglaterra, esta base é menor, já que os trabalhadores são a ampla maioria da população, e o extrato camponês ou rural é um setor insignificante. É preciso ser dito, e isto é verdade, até certo ponto, que a nova classe média, os funcionários do Estado, os administradores privados, etc., podem constituir tal base. Entretanto, esta é uma nova questão que precisa ser analisada. Isto é, uma suposição. É necessário analisar o que realmente ocorrerá. É preciso identificar o movimento fascista que surge de um ou de outro elemento. Não estou afirmando que seja impossível surgir um movimento fascista na Inglaterra, ou que Mosley ou outra pessoa não se converta em um ditador. É uma pergunta para o futuro, uma possibilidade verossímil. Falar dele agora como um perigo iminente não é um prognóstico, mas uma mera profecia. Para que possamos prever as situações em relação ao fascismo, é necessário ter uma definição desta ideia. O que é fascismo? Quais são suas bases, formas e características? Como se dará seu desenvolvimento? É necessário proceder de forma científica e marxista. Quanto a outra questão, naturalmente, é importante que você dê atenção aos elementos isolados da oposição de esquerda, mas não é menos importante seguir com atenção os passos do Partido Trabalhista Britânico, Partido Trabalhista Independente e Partido Comunista. Os primeiros tremores do terremoto
devem ter produzido rachaduras muito grandes nas paredes desse edifício, e os bolcheviques leninistas poderão ganhar influência sobre um grande setor do movimento operário. É necessário prestar atenção não só em nossa pequena seção, mas também em tudo que está se dando neste grande organismo. Esta carta é só um esboço, nem sequer revisei seu conteúdo, mas confio que saberá compreender o sentido geral das ideias aqui expressas. Junto à carta para a senhora Ellen Wixton, que, como você se lembra, foi comunista e legisladora do Partido Trabalhista. Também tem feito alguns esforços para conseguir uma autorização para minha entrada na Grã-Bretanha. Se acreditar que ela pode ser útil de alguma forma, então essa carta anexa deverá ajudar. Caso contrário, pode destruí-la. Meus mais sinceros cumprimentos. Leon Trotsky.